Olá, a aula hoje vai ser sobre a unidade de aprendizagem 12, que é a fisioterapia aplicada às bexigas hiperativa e neurogênica. Então, a bexiga hiperativa e neurogênica, elas são sugeridas pela polaciúria, que é essa vontade, esse forte desejo ou uma sensação de perda urinária intermitente. Ela acontece por estímulos físicos ou ambientais. Então, lavar as mãos na água corrente, um clima mais frio, os pés descalços em uma estrutura gelada, que vão provocar essa urgência miccional. Então, aqui, uma bexiga normal, né, fazendo a contenção da urina, e aqui uma bexiga hiperativa, mesmo sem estar inteiramente completa, inteiramente cheia de urina, ela começa a receber as contrações do detrusor para que seja eliminado a urina ali da região interna. A bexiga hiperativa ela pode acontecer por obstrução, por exemplo, nos homens, por conta da hiperplasia benigna de próstata, e nas mulheres por conta de uma hipertrofia do detrusor, que leva a uma perda de sincronismo, que pode ser por uma perda de sincronia entre o detrusor e a musculatura do assoalho pélvico. Uma possível causa também pode ser as alterações morfológicas, que são de causas desconhecidas e que podem alterar o músculo detrusor junto, né, com essa transmissão elétrica. Então, essas são as possíveis causas de uma bexiga hiperativa. Aqui, uma bexiga com um homem com uma idade não evoluída, né? Porque a hiperplasia benigna de próstata, ela acontece em homens com uma faixa etária maior. Aqui uma próstata do tamanho normal e a uretra. Aqui com uma próstata mais exagerada, né? Mais aumentada. Então, essa hiperplasia, ela pode acontecer e não precisar de nenhuma intervenção cirúrgica, mas quando ela altera muito as funções miccionais, o paciente pode ser submetido a alguma cirurgia. Já a bexiga neurogênica, ela acontece a partir das alterações neurológicas de qualquer sistema parasimpático. As causas possíveis dessas alterações podem estar relacionadas com o Parkinson, AVS, acidente vascular encefálico, traumatismo craniano, Alzheimer. E a bexiga neurogênica, ela também pode ocorrer em pacientes pediátricos, que esses pacientes vão apresentar uma patologia neurológica congênita, que pode ser a mielomeningocele, a agnesia sacral e a paralisia cerebral. Os traumatismos raquimedulares, eles se são a níveis de S2 a S4, que está ali no controle da micção, na região sacral, pode causar uma lesão grave ou de baixa intensidade nesse paciente. Essa lesão, ela vai determinar a intensidade da bexiga neurogênica e também o sincronismo entre o músculo, né, ali responsável pelo esvaziamento da bexiga, que é o detrusor, e o esfíncter uretral. Essas lesões no centro da micção ou abaixo são conhecidas como bexigas neurogênicas flácidas. E dentro das bexigas neurogênicas flácidas, nós podemos encontrar 3 tipos, que é a bexiga neurogênica autônoma, a bexiga neurogênica paralítico-sensitiva e a bexiga neurogênica paralítico-motora. Então, os recursos utilizados pela fisioterapia na bexiga hiperativa e neurogênica, ele vai depender muito de cada caso e de cada paciente. Em pacientes que apresentam a capacidade prejudicada de isolar a musculatura do assoalho pélvico, é possível utilizar o biofeedback para melhora dessa percepção desses músculos do assoalho pélvico. Então, a atividade muscular ela começa a se tornar perceptível por meio desse instrumento visual e auditivo, fazendo com que esse paciente ele aumente a capacidade de controlar essa musculatura que anteriormente estava mais difícil de controlar.
Então, o biofeedback ele tem diversos tamanhos e diversas marcas. Aqui é um exemplo. Com as sondas, né, que são introduzidas, as sondas podem ser introduzidas tanto via anal quanto via vaginal, e também pode ser utilizado os eletrodos de contato, que são colocados na região da pele. Pode ser utilizado também, como recurso da fisioterapia, a eletroterapia, em que a gente vai dividir em estimulação periférica e estimulação intracavitária. A estimulação periférica, ela vai ser em regiões como, por exemplo, o nervo tibial posterior e a região sacral, que vai aproveitar ali as ramificações nervosas para que possa aprimorar essas respostas em prol da continência, né, e da funcionalidade normal da região ali urinária. E a eletroestimulação intracavitária, que pode ser vaginal ou anal, ela vai ser utilizada através de uma sonda que é introduzida no ânus ou na vagina e que vai fazer com que esses estímulos vá direto ali na ramificação nervosa. A eletroterapia feita através do nervo tibial posterior, ela é utilizada com 2 eletrodos que vão estar diretamente na pele. Um logo acima do maléolo medial do tornozelo e outro 10 centímetros acima do primeiro. Então, esse tratamento ele vai ser chamado de estimulação transcutânea do nervo tibial e ele vai realizar uma neuromodulação. Essa estimulação elétrica para o plexo do nervo sacral, ela vai fazer com que os níveis de estimulação do nervo sejam restabelecidos. Esse nervo ele consiste em uma mistura de fibras nervosas, sensoriais e motoras, que estão localizados nas vértebras lombares e sacrais de L4 a S3. E eles que vão fazer esse controle da modulação e da inervação para a bexiga, fazendo com que o esfíncter urinário externo, né, que faz parte ali do assoalho pélvico, tenha um melhor controle da micção. A neuromodulação, ela é um tipo de tratamento que vai buscar a melhora do funcionamento e da sensibilidade perante as atividades urinárias e fecais desse paciente ou dessa paciente. Um ou mais órgãos podem se beneficiar dessa estimulação nervosa. Então, para isso, vão ser implantados esses eletrodos aqui na região de tibial posterior e aqui na região sacral, onde vão emitir esses impulsos elétricos que vão agir diretamente nos nervos e conectam as vísceras pélvicas e os interneurônios espiais, que estão diretamente ligados ao sistema nervoso central. E aí, com isso, esse paciente, essa paciente, vai conseguir começar a controlar as suas funções urinárias, fazendo com que as consequências de possíveis doenças, de possíveis traumas, sejam minimizadas e também melhorando a qualidade de vida desses pacientes para que possa ter um retorno às atividades normais, né, de vida diária, ou uma melhora da sua rotina enquanto uma pessoa que possui a bexiga neurogênica. As bexigas hiperativas, elas são tratadas e elas podem ser curadas. Lógico que alguns sintomas, dependendo da questão da pessoa, dos hábitos e dos tratamentos que ela fez, pode ter esse retorno. Já as bexigas neurogênicas, elas podem ser um estado de constância, então elas podem ser um estado em que a pessoa vai começar a conviver com isso a partir daquele momento, que pode ter vindo desde o nascimento ou através de algum outro problema, né, um AVC, uma doença neurológica, mas tem como diminuir os problemas, né, e dar mais qualidade ali de vida para esse paciente que ele não fique tão dependente dos outros para realizar a micção, para realizar a defecação. Muito obrigada.